sem fim e tentações terei que enfrentar aqui, mas Cristo venceu, seguro estou, pois Cristo hoje vive em mim. Correntes não me prendem mais, meu Deus, meu Rei, me libertou, em mim fluiu graça sem fim, imenso amor eu encontrei. Correntes não me prendem mais, meu Deus, meu Rei, me libertou, em mim fluiu graça sem fim. Amém. Nos últimos 2 domingos nós meditamos naquilo que nós podíamos chamar 50 minutos, Caramba! Eu falei a primeira palavra e eles botaram lá 50 minutos já de que eu estou falando, Então, nós podemos resumir dizendo que nós temos falado sobre a suficiência da palavra de Deus em nossas vidas, para a igreja. Paulo está dizendo para os coríntios que eles não precisavam de mais nada, e não misturar nada, e nem achar que alguma coisa em nossas vidas ficaria descoberto, se nós tivéssemos tão somente a palavra. Então ele diz assim, 1 Coríntios 1, 19 a 21, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então Paulo está falando sobre isso. Todos os problemas daquela igreja é que eles não viam a palavra de Deus como suficiente. Esse é o problema da nossa geração de maneira geral. E nós vimos nesses 2 últimos domingos que Paulo vai dizer que há a sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus, e elas são excludentes, que você não pode misturá-las para tentar equilibrá-las na sua vida. Você vai ficar com uma ou com outra. E que Deus chama a sabedoria dos homens de tolice, e ao mesmo tempo os homens não têm nenhum interesse na sabedoria de Deus. E o erro deles era querer misturar essas duas coisas. E que quando se trata da alma humana, dos problemas da alma humana, quando se trata dos problemas dos nossos corações e a dimensão metafísica, não há nada que a sabedoria humana possa acrescentar a nós. Pelo contrário. E no capítulo 2, nós estudamos no primeiro domingo 1, depois do 2, Paulo diz assim no versículo 9: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então ele diz para eles que as únicas ferramentas que o homem tem para sondar as coisas, olho, ouvido e o raciocínio, não pode tocar nessas coisas. Então elas são inúteis para aquilo que é fundamental em nossas vidas. Que esses instrumentos funcionam bem para aquilo que é físico, mas além disso eles não podem nada. Por isso os seres humanos evoluem, entre aspas, tecnologicamente, mas os seus corações, a sua alma, as suas paixões, a sua escravidão fica intocada. E os homens hoje, 12.000 anos depois, estão no mesmo lugar que eles estavam há 12.000 anos atrás. Então o que o Paulo disse, e que nós vimos nesses 2 domingos, você não precisa da sabedoria do mundo, da sabedoria do homem, você precisa da palavra de Deus. Nós vimos como o que Deus diz para nós é que você tem que se expor
tem que se expor continuamente, semanalmente, não é? A palavra de Deus, como estamos fazendo nessa noite. Depois em casa, você tem que aprofundar essas verdades no teu coração. E que o Espírito Santo que habita no homem regenerado vai então aplicar essa verdade à medida que você vai enfrentando a vida como ela é. E nós vimos então que só o Espírito Santo pode revelar a verdade de Deus a nós assim. Então, em primeiro lugar, as duas sabedorias são excludentes, e em segundo lugar, só o Espírito Santo pode revelar. Então nós meditamos sobre revelação, que é o conteúdo da verdade, e inspiração, que é como Deus trouxe para nós esse conteúdo, através então do que agora nós temos, ser a sua palavra, e depois iluminação, ou seja, o trabalho do Espírito Santo dentro de nós, para que essa palavra, que é a revelação de Deus, e que é fruto da inspiração, possa surtir o efeito que Deus propôs para nós. Então há três coisas, três conclusões nisso que nós vimos. Porque a palavra de Deus é revelada, isso garante a autenticidade da palavra de Deus. É a revelação de Deus, é aquilo que Deus aprova e revelar a nós. E porque ela é inspirada, isso garante a precisão da palavra de Deus, nada falta. Se é necessário, está na palavra. Se não está na palavra, não é necessário. E não vai ter nenhum efeito. Não está na palavra, o que vai fluir é sabedoria humana, mesmo que a pessoa diga ser cristão, líder ou qualquer outra coisa. E por quê? A iluminação, então, ela é aplicável. Ela não seria aplicável, você podia ter a revelação, a inspiração, mas isso não seria aplicável a nós íamos olhar isso não ia ser eficiente em nossas vidas, não fosse a iluminação. Então, como é revelação, é a palavra autêntica de Deus. Como é inspiração, ela é a precisa palavra de Deus, é o sola escritura. Como é iluminação, ela é a aplicável palavra de Deus, ela é apta para corrigir, para edificar, para nos moldar diariamente à imagem de Cristo. Nós não precisamos comprar a sabedoria humana, nem mesclar, e todos os problemas na igreja dos Coríntios, é porque eles vinham de uma grande cultura, não é? Da cultura grega, com sua filosofia, e eles acharam que podiam misturar essas duas coisas, e eles estavam perdendo o Evangelho. Então hoje eu quero ver a coerência. Quando Paulo se encontra, ele disse: olha, os príncipes deste mundo não podem obter essa verdade, os sábios, os grandes filósofos. Quando Paulo se encontrou, não falando aqui com os coríntios, mas quando ele estava no coração, Paulo era um homem culto, ele conhecia a filosofia, ele dominava tudo aquilo que os coríntios achavam muito incrível. E quando ele se encontrou, por exemplo, para debater com filósofos na capital, não é? Do saber humano, naqueles dias, Atenas, os epicureus e os estoicos, ele é narrado para nós em Atos 17, 22 a 28, o relato da pregação da igreja primitiva e como Paulo se encontrou com esses filósofos e como ele pregou a eles. Então, diz assim o texto aqui, a partir do 15: e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue em idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é um pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus Cristo e a ressurreição, ou seja, Cristo e este crucificado. Como ele disse:
E o 19 diz assim: e tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de ouvir e dizer alguma novidade. E nós sabemos que o apóstolo Paulo vai estar com eles no Areópago, vai ver lá um altar ao Deus desconhecido, e Paulo vai pregar para eles. E eu quero olhar isso, mas eu quero antes, voltar, essa noite, 624 anos atrás. Você vê, ele vai estar falando com os epicureus e os estoicos, e o apóstolo Paulo vai tocar um cerne de tudo aquilo que a sabedoria humana tratou à exaustão nos 6 séculos que antecederam ele, que antecederam Cristo, que antecederam esse encontro, esses 6 séculos que impressionavam tanto os coríntios de muitas formas, e hoje o mundo. Então, em 624 a.C., isso é uma longa volta para nós chegarmos nos epicureus, estoicos e o apóstolo Paulo no Areópago. Em 624 a.C., um grande pensador surgiu, chamado Tales de Mileto. Então ele foi filósofo, matemático, astrônomo, ele foi um monte de coisas. E ele, na verdade, é considerado o pai da filosofia ocidental. E também o pai da ciência. Ou seja, um dos filósofos mais importantes que existiu. Ele deu início àquilo que nós conhecemos e chamamos de ciência. A palavra originalmente significa conhecimento. Então, a tarefa do cientista e também do filósofo e do teólogo era ir em busca da verdade e ir onde quer que ela fosse encontrada e onde quer que ela levasse. Ou seja, você olhava para os fatos e seguir os fatos aonde ele te levasse. É óbvio que a ciência até hoje diz isso, mas paredes ideológicas são levantadas, e as pessoas põem paredes, elas dizem: não, a gente segue a ciência, a gente vai seguindo aquilo que vai acontecendo para onde for, mas não é verdade. Não é? Se aquilo que a pessoa está seguindo levar ele para a direção contrária à parede ideológica dos nossos dias, é bloqueado, e às vezes de maneira irracional mesmo, mas a ideia essencial é essa. Então, Tales de Mileto, ele foi cativado pelo problema que estava perturbando o coração de muitos pensadores naqueles dias, preocupados: como eu posso encontrar algo que faça toda a diversidade que nos cerca fazer sentido? Ou seja, eu tenho uma experiência com a diversidade de coisas no mundo, sabe? Rio, mar, bichos, estrelas, sol, pessoas. Eu tenho contato com todas essas coisas, uma miríade de coisas. Agora, como todas essas coisas se encaixam? Qual é aquela coisa que une todas essas coisas? Havia um monte de pensadores pensando a respeito disso. Ou seja, um sentido coerente que unificasse toda a diversidade que nós percebemos no mundo, todas essas coisas diferentes, que nós tivéssemos um conhecimento disso. Usando uma palavra específica, nós estávamos buscando, Tales estava buscando o universo. O universo é uma palavra híbrida, um termo híbrido de 2 palavras, que fala de unidade e diversidade, universo. Ou seja, é você pegar toda a diversidade e encontrar uma unidade para toda essa diversidade. Então você tem um universo, e esse é o objetivo que controlou o pensamento de Tales. Uma unidade e um sentido para toda a experiência da diversidade que nós, seres humanos, temos com tudo que nos cerca. Então, era a necessidade de ter uma compreensão inteligível do mundo, de nós mesmos, da vida. E, por exemplo, em 1980 teve uma série
chamada Cosmos, não é? Com um cientista que ficou famoso por causa dessa série, livros e até um filme famoso, né, com a Judy Foster, que foi baseada num livro dele. Então tinha essa série intitulada Cosmos, e ele começava dizendo que todos os cientistas e pensadores estão buscando compreender uma realidade que possa ser entendida, que junte todas as coisas num cosmo, porque se você não tiver essa unidade, o que você tem é o caos. Então é por isso que o programa tinha esse nome. Então, se todos nós tivéssemos experiências com uma miríade de coisas que não tem algo que ligue elas e amarre elas juntas, numa experiência coerente, o que você tem é o caos e não o cosmos. Agora, quando tu tem uma coisa que ligue toda essa diversidade junto, não é? Algo essencial que ligue todas essas coisas diferentes, você tem cosmos. Você vê Carl Sagan, um cientista que morreu 90 e pouco, não é, de câncer, e Tales de Mileto, em 624 a.C., ele nasceu, estavam procurando a mesma coisa, estavam falando sobre a mesma coisa, um princípio geral que explicasse tudo o que existe para a vida e para o movimento. Eram essas duas coisas que dominou a mente deles e que domina até hoje o pensamento. Então Tales começou a procurar isso, e ele, quando você ouve a resposta que ele encontrou, esses são os príncipes do mundo, são homens admiráveis, porque os filósofos, eles têm uma coisa assim que diferencia ele do resto. O mundo, há muitas pessoas, o filósofo quer entender, você vê, ele quer entender a vida, a posição do homem no universo, o universo. Ele entende que precisa de algo que ligue todas as coisas juntas. Ele tem essas preocupações. Ele não é só alguém que trabalha e depois quer ir num bar beber alguma coisa. Há isso de admirável neles. Então, quando você percebe a resposta que Tales... Paulo tinha dito que a nossa mente, os nossos olhos, né, e os nossos ouvidos não são capazes de ir além do estritamente físico. Você vê, o ápice do pensamento humano já tinha acontecido. Então, quando você vê a resposta que Tales encontrou, hoje você acha engraçado, mas você vê que ele buscou um caminho lógico. Ele chegou à conclusão de que esse princípio que unia todas as coisas, dando sentido de universo, não é, de caos e não de cosmos, era a água. Então, e você vê, ele é considerado um dos maiores pensadores de todos os tempos. E ele chegou a essa conclusão. Então você imagine hoje um filósofo dizendo que a realidade que dá coerência a todas as coisas e o fundamenta tudo como universo, não é? A união da diversidade, dando coerência a tudo, é a água. Mas por que Tales chegou a essa conclusão? Ele percebeu que tudo que ele via, só existia em três formas: líquido, sólido e gasoso. Então Tales pensou assim: qual é a única coisa que aparece nessas três formas? Qual a única coisa que nós, seres humanos, podemos olhar, não é, com os nossos sentidos? Qual a única coisa, tudo que existe ou é sólido, ou é líquido, ou é gasoso. Agora, qual é a única coisa que consegue estar nessas três formas? É a água. Então, portanto, a água deve ser esse elemento, porque ela tem essa capacidade de estar nessas três formas. Então a resposta perfeita para ele foi isso, é a água. Ela aparece no sólido, ela aparece no estado gasoso, no estado líquido. Então ele concluiu que essa devia ser a última realidade para tudo, que ligava tudo, a água. Então o primeiro passo ele tinha dado, agora havia o problema da vida. Ele fez a próxima pergunta, porque é isso que filósofos fazem perguntas, não é? Usam os instrumentos que nós temos, mente, olhos,
E ele disse: qual é a questão? Como explicar a vida, a sua origem, o seu significado, o seu poder? E Tales chegou a uma resposta: é a água. Não é? Então é a segunda coisa que ele chegou a mesma resposta, porque ele entendeu que a coisa mais necessária para a nutrição e a nossa existência é a água. É a coisa que, se tirar de nós, o ser humano morre mais rápido. Nada em nossa vida é tão necessário quanto água. Você pode ficar muito tempo sem comer, mas muito pouco tempo sem água. Se parar de chover, logo você vê as plantas ficando amareladas. Se não tiver água, você não tem colheita. Então os seres humanos perecem num curto espaço de tempo se não tem água. Então ele concluiu que o poder da vida devia estar o quê? Na água. Tem água até hoje, na verdade, porque isso tem um pouco de sentido quando nós olhamos para a biologia. É como os cientistas procuram vida fora do sistema solar. Eles procuram um lugar que tenha água. Se tiver água, eles começam a ficar animados. Tem água, pode ser que tenha uma bactéria lá, pode ser que tenha vida. Não tem água. Tales chegou a essa mesma coisa. E ele então foi para a próxima pergunta. Havia um problema que perturbava o pensamento dos seus dias, e até hoje é assim. Era o problema do movimento. Como nós podemos explicar o movimento? Ou seja, o que nós percebemos, o que Tales percebeu, é que qualquer coisa que está se movendo, está sendo movido por uma outra coisa. Tudo que está se movendo por outra coisa. Ou seja, uma pedra está lá, se nada mover a pedra, vai ficar parada. Tudo para se mover, alguém tem que atirar, jogar, alguém tem que fazer alguma coisa. A bola fica parada até nós começarmos o jogo. Se ninguém nunca chutar a bola fica parada mesmo. Ou seja, essa era uma questão fundamental, e ainda é hoje. Não há nenhuma diversão se a bola não sacudir a rede, enfim. Então Tales chegou ao princípio e ao entendimento primitivo da inércia, que depois foi refinado, que um corpo fica em repouso, um corpo que está em repouso, fica em repouso até que uma força externa o impulsione, então ele fica ali em repouso. E um corpo que está em movimento, vai ficar em movimento perpétuo, se uma força externa não pará-lo. Isso é a inércia, isso é a decodificação mais sofisticada da conclusão de Tales. E, na verdade, esse ainda é o grande problema, porque isso é uma realidade, não é? A inércia. Por exemplo, esse é um grande problema dos defensores do Big Bang, porque o que eles dizem, os defensores da teoria, porque é teoria, é que por toda a eternidade, toda a matéria e toda a energia do universo ficou em um estado de organização absoluta, numa singularidade pequena demais. Toda a matéria do universo e toda a energia do universo ficou numa singularidade inimaginavelmente pequena. Tudo que existe no universo estava ali durante toda a eternidade, numa organização absoluta ali. Aí, o que aconteceu? Numa manhã de sábado, 9 horas da manhã, de repente, BUM! Explodiu, teve o Big Bang. Agora, o que produziu isso? Essa é a pergunta, não é? E aí, não há nenhuma resposta, porque qualquer resposta teria que dizer a causa que fez aquilo que durante toda a eternidade ficou naquele estado de organização, aquela singularidade, explodir. Certa vez fizeram essa pergunta a Carl Sagan: o que explodiu? A resposta dele não é nada científica. Ele diz: olha, nós não podemos estar a 1 bilionésimo de segundo antes do Big Bang. Então é um mistério, porque por tudo que nós sabemos, pela inércia, alguma coisa tinha que causar aquilo, mas a gente está dizendo que não existia nada, só existia aquilo, que só existia a matéria. Ele era ateu. Então,
O que colocou aquilo? Por que eternamente ficou daquele jeito e de repente explodiu? Ele diz, isso é um mistério, isso eu não sei, mas cientista falando que uma coisa é um mistério, porque na verdade contraria a lógica da própria ciência. E alguém falou para ele, não, mas pelo menos você tem que perguntar por que aconteceu. Os cientistas fazem perguntas, você tem que perguntar por que aconteceu. E ele disse, é um mistério, eu não sei. Então, ali chegou aquilo que é chamado de ilozoísmo. Ele lutou com a pergunta sobre a capacidade para o ilozoísmo, do grego ile, izo e vida. Ou seja, é uma palavra, para não explicar de maneira complicada, antiga para aquilo que nós chamaríamos automóvel. Assim. Automóvel é aquilo que se move sozinho, não tem nada, a princípio, quando ele funciona como nós achamos que ele deve funcionar, ele está... Então, o ilozoísmo era uma crença de que a vida reside em toda a matéria e que ela tem essa capacidade do ilozoísmo, ou seja, de movimento sem ser empurrado, puxado, jogado, enfim, sem sofrer uma força externa. Mas quando ele pensou o que é básico, o que é primário, qual é a substância primária ilozoística, ele chegou à conclusão, é a água. Você vê, tudo ele chegava à conclusão de que era água. E por quê? Porque os oceanos se movem, os rios se mexem, as praias, os córregos fluem. E é óbvio que Tales não sabia como nós sobre a força gravitacional da Lua, sobre as marés. Ele não sabia. O que ele percebia é que a água está sempre em constante movimento. Então ele chegou à conclusão de que a realidade final, o problema da vida e o problema do movimento, a questão que unia todas as coisas era a água. Você vê, isso é a mente humana. É por isso que eu disse que cada filósofo tem uma teoria, e é por isso que eu falei que, por exemplo, a psicologia tem 250 teorias. É assim que elas surgem. Você pode achar muito estranho agora, mas eles pensavam, gastaram-se ao máximo, mas logo depois dele, alguns homens começaram a fazer alguns questionamentos. Anaxêmenes, Anaxágora, e enfim, outros pensadores. Cada filósofo levanta outras questões. Mas, em última análise, os dois mais importantes, antes dos grandes Aristóteles e Platão, é Parmênides e Heráclito. E Parmênides tem uma declaração que é uma das declarações mais importantes da filosofia. Ele nasceu em 530 a.C. e ele só tem um trabalho. Assim, a gente não tem acesso a tudo, um poema, mas é um trabalho incrível. E a declaração mais famosa, que o deixou como um dos pilares da filosofia, é que o que é. Qualquer coisa que seja, é. Quando você ouve isso pela primeira vez, você pensa, ele ficou famoso por causa disso? 2.600 anos atrás, 500 anos atrás, ele ainda é considerado um dos grandes filósofos de todo o tempo, porque, por causa dessa conclusão. Mas depois que, a primeira vez que eu ouvi, eu pensei isso, por que esse cara ficou famoso com essa ideia? Mas depois que você estuda mais, se aprofunda mais, enfim, na filosofia, você vê que a observação de Parmênides é uma das mais profundas de todos os tempos. Ele estava dizendo que se algo é real, de fato, ele nunca pode não ser. Era isso. Porque não ser é o nada. E nada não tem status ontológico. Então ele estava dizendo o seguinte: para existir uma coisa que não é derivada, tem que haver algo que é puro e imutável. Estar totalmente atualizado, ou seja, ser perfeito, não estar se tornando nada, mas que é. Por isso que ele diz, o que para uma coisa ser,
ele tem que ser sempre. O que é? Porque algo que não tem potencial, que deixou de ser realizado. Ou seja, não há algo para realizar, não tem nenhum potencial nesse sentido. Aristóteles depois observou que o que é totalmente real não tem nada de potencial, porque o potencial é isso. Eu tenho um potencial para ser um grande jogador, não sou ainda. Você, potencial fala sobre o que nós não somos, mas vamos ser, ou podemos ser. Mas tinha que, o que tinha que ser algo que não tinha potencial nenhum, porque absolutamente. Assim, uma coisa, uma pessoa, um objeto que só tenha potencial, não existe. Se você pensar, é uma coisa que não existe. Uma pessoa que só tem potencial, não existe. Um universo que só tem potencial, não existe. E como isso existe? Não tem como. É impossível. Racionalmente. Mas aí, depois dele, apareceu um outro cara que disse algo diferente, um grande filósofo, Heráclito, 535 a.C. Ele disse, olha, ele foi exatamente no caminho oposto. Ele diz, Heráclito, contrariando, a afirmação anterior, ele diz, tudo que for, está mudando. Você vê, Parmênides tinha dito o que é, e ele diz, tudo que for está mudando. Então, todos nós experimentamos mudanças o tempo todo. Nós vemos o mundo à nossa volta mudando, e todas as coisas mudam. No máximo, no mínimo, quando acabar o culto, você está mais velho do que você estava quando o culto começou. Tudo muda o tempo todo. O processo de envelhecimento, enfim. E ele chamou toda essa mudança constante, chamou de fluxo. Ele diz, tudo está num estado de fluxo, tudo está mudando. Então, ele ficou famoso por uma frase que você não pode pisar 2 vezes no mesmo rio. Porque quando você pisa no rio a primeira vez, quando você dá o segundo passo, as moléculas de água que você vai atingir já são outras moléculas. E o teu primeiro passo causou erosão que você não pode enxergar, que é imperceptível, mas mudou. O teu primeiro passo causou uma mudança no leito do rio. E você também mudou. Portanto, você nunca pode pisar no mesmo rio 2 vezes. Essa é a declaração, uma das declarações famosas. Assim, nós experimentamos o tempo todo mutação, mudança, e Heráclito chegou à conclusão que não há nada que não existe nada que como Parmênides tinha dito, mas que tudo que for está mudando. Assim, então, foi feita uma distinção entre o ser puro, que não muda, que e o que muda, que nós chamamos de tornar-se. Agora, quem estava certo? Isso gerou um problema. E como não se conseguiu chegar à solução disso, criou-se um ceticismo na comunidade de pensadores. E então veio um cinismo na cultura antiga, porque eles chegaram à conclusão seguinte: se Heráclito, que é essa mente gigantesca, e Parmênides, que é essa mente gigantesca, eles não conseguem chegar a um ponto de descobrir a distinção entre ser e tornar-se, que dirá nós. Então isso é impossível de alguém chegar a essa conclusão. A gente nunca vai saber a razão de todas as coisas da vida, de todas as coisas que nós queríamos explicar. Então tudo é relativo, não porque é relativo, mas porque a gente não pode estabelecer os absolutos. A gente é totalmente incapaz. Mas em seguida, um certo cara apareceu em Atenas. Ele começou a fazer perguntas inteligentes e começou a perturbar os céticos. Ele nasceu em 470 a.C., Sócrates. E Sócrates disse: olha, para você ter uma visão coerente, racional do universo e de todas as coisas, uma visão coerente da ciência, da filosofia, qualquer conhecimento racional, abrangente, verdadeiro, ele tem que englobar as duas coisas. Não é Heráclito contra Parmênides. As duas coisas têm que estar lá nesse conhecimento, não é um ou outro. É uma unidade e diversidade. Então, você tem que ter essas duas coisas. Aquele que
está se tornando e tem que ter o que é, senão você não tem como explicar a realidade de maneira lógica. Então um discípulo dele, famoso, Platão, construiu uma enorme teoria das ideias, a fim de resolver exatamente esse problema. Ele era o aluno mais famoso, nasceu em 384 depois de Cristo, e ele desenvolveu de maneira magistral todas essas coisas, ao máximo que a nossa mente pode chegar. Ou seja, o problema de ser e tornar-se, e de unidade e diversidade, que era a única maneira de nós entendermos o todo. Não é? Mas ele não completou o seu trabalho, ficou perguntas. E então o discípulo dele, o discípulo de Sócrates, depois o discípulo dele, chamado Aristóteles, deu seguimento a isso. E Aristóteles disse: olha, tem que haver um ser que é a fonte de todo o movimento. É a única maneira de explicar. Em vez de eu explicar como Carl Sagan, a única maneira de explicar é que tem que ter um ser que é a origem de todos os movimentos. Tem que ter aquele ser, aquela coisa que Parmênides disse, o que é, e tem que ter, a gente sabe que tem aquilo que Heráclito disse, que o que for está se tornando, essas duas coisas. Tem que ter um que não é o resultado do movimento de outra pessoa. Tudo é resultado do movimento de outra coisa, mas tem que ter essa coisa que é. Assim ele postulou que a primeira coisa, ou a última causa, é Deus. E ele chamou isso de um motor imóvel. É a única coisa que impulsiona e não é impulsionado por nada, nem por ninguém. E se houve titãs na história da filosofia, é Platão e Aristóteles. Até hoje, Aristóteles é chamado de o filósofo, o maior. O que nós temos que entender é que quando chegou a época do apóstolo Paulo, o homem já tinha atingido o ápice do pensamento na explicação dessas coisas. Não é que há muito antes de Paulo, o homem, a mente humana tinha chegado. Até hoje, todos os filósofos, Aristóteles é o filósofo. Platão e ele, a obra deles é tão grande, tão incrível, que a obra de, os filósofos de hoje dizem que a obra de todos os filósofos juntos, posterior a eles, é apenas uma nota de rodapé perto da obra de Platão e Aristóteles. Mas até hoje, os cientistas e os pensadores buscam desvendar o enigma da metafísica do ser, do movimento, e se oferece milhões para quem explique plenamente, de maneira inteligível, o movimento e as suas complexidades. O que você tem mais uma teoria, que é só um aperfeiçoamento das ideias desses grandes pensadores. Assim, Platão e Aristóteles não resolveram a questão, não explicaram tudo, não chegaram a um acordo, e o ceticismo voltou, porque as pessoas pensaram: quem veio logo depois deles, se esses dois homens, que as duas maiores mentes lógicas, até hoje é o filósofo, Platão e Aristóteles, não resolveram completamente isso, quem vai resolver? Que outra? Quem pode ter um pensamento mais lógico? Eles foram ao limite da mente humana, eles pensaram da maneira mais profunda, eles olharam para tudo, e no meio desse ceticismo, então surge essa escola dos epicureus, ou epicuristas, e os estoicos, que o apóstolo Paulo estava naquele dia em Atenas conversando. Então os estoicos e os epicureus eram arquirrivais, eles discordavam de um monte de coisas, de um monte de ponto da filosofia e da psicologia humana, porque isso era algo que abrangia tudo, não é? A psicologia humana, a alma, explicava, é a tentativa de ver aquilo que une todas as coisas, explica todas as coisas, o universo, a unidade, aquela coisa básica que une essa diversidade, que é o universo. Então eles discordavam num monte de coisas, mas ambos eram céticos sobre a capacidade humana de chegar a uma conclusão final sobre as questões últimas da alma, do universo, da vida.
E assim, no sentido real, eles abandonaram essa busca da realidade última, da verdade última. E eles pensaram, vamos nos concentrar só naquilo que é imediato, naquilo que vai nos beneficiar. Nós somos homens cheios de dramas. E vamos nos concentrar naquilo que faz diferença para nós. Como eu posso ser feliz? Como esses dramas do coração, da alma, do homem, da sociedade podem ser resolvidos? Então eles se concentraram naquilo que nós podemos chamar de psicologia, não é? Do viver, da alma, a psicologia de ser feliz, de se libertar dos medos, das depressões. Eles fizeram isso. Ou seja, eles estavam pensando, eu posso ter paz na minha mente, eu posso ter paz na minha alma, vamos nos concentrar nisso, porque essas coisas maiores estão totalmente fora. Os melhores pensaram demais a respeito disso, e eles não conseguem. Então, eles chegaram a uma palavra chamada adoráquia, que você não vai ver hoje, a não ser como parte de nome científico de remédios que são antidepressivos ou ansiolíticos. Porque a palavra, adoráquia, ela fala sobre a liberdade da opressão, da ansiedade e da depressão. Como eles buscavam isso, essa palavra ficou a palavra. E essa palavra hoje não existe mais, a não ser nessas fórmulas científicas, nos nomes científicos desses remédios, porque eles dizem tratar exatamente disso. Então, os estoicos, eles queriam ganhar um senso de imperturbabilidade. Tudo nos perturba, tudo tira a nossa paz, tudo nos faz infelizes. Temos que descobrir o que faz a gente infeliz, que nos perturba tanto e que perturba a sociedade. Por que o homem é tão infeliz? Por que a história que a gente constrói só traz infelicidade? Então, os epicureus eram hedonistas radicais, eles discordavam num monte de coisa, mas nisso eles eram iguais. Vamos nos concentrar então na alma, na psicologia humana, porque aquelas grandes questões da razão para tudo, não vamos conseguir. Então os epicuristas, eles pensaram, vamos maximizar todo o prazer e evitar toda a dor. Então eles começaram a fazer banquetes, os epicureus faziam isso, né? Banquetes sem fim, enquanto eles estavam muito empanturrados de comida. São esses sábios que estão conversando com o apóstolo Paulo. Isso é o limite máximo do saber humano. Então, quando Paulo disse, não, vocês não precisam, não vai acrescentar nada, é excludente. É sobre isso que ele está dizendo. Os epicureus chegaram à conclusão de que eles tinham que maximizar o prazer e tirar toda a dor. Então eles faziam banquetes, comiam, porque comer é prazeroso. Então, vamos comer o máximo. E quando a gente estiver muito cheio, como a questão é o prazer, nós vamos vomitar. E vamos voltar depois de ter vomitado e ficado com o estômago vazio. E vamos continuar comendo. E depois a gente vomita de novo. E eles faziam isso. Então eles pensaram, olha, e isso é óbvio, foi tomando a cultura. Parte daquela cultura, vamos beber até ficar bêbados, caídos, vamos tentar vomitar, vamos tentar minimizar os efeitos do álcool para que a gente volte beba. E eles se enganjaram em orgias sexuais ilimitadas. Vamos ter o prazer máximo de todas as formas que nós imaginarmos que o sexo pode dar. Parece muito com a nossa sociedade, não é? O homem está no mesmo lugar, querido. É isso que Paulo disse. A sabedoria humana não faz ele se mover um passo de onde ele está. Depois de todas essas coisas, mas há algo chamado paradoxo hedonista que os epicureus descobriram. Ele diz, olha, é verdade que se nossos desejos não são cumpridos, a gente fica frustrado. A gente queria prazer, comer, beber, sexo. A gente queria prazer. A gente acha que a nossa vida é ruim porque não tem o prazer. Então nós nos tornamos hedonistas. E surgiu o que eles chamaram de paradoxo hedonista. Ele diz, é verdade que se nós não cumprirmos nossos desejos, você fica frustrado. Mas eles descobriram que se você atender seus desejos de todas as formas, como eles fizeram, comer, vomitar, vomitar as melhores comidas, e você beber, vomitar, beber, e você ter noites de orgia e sexo de todas as formas, eles descobriram, fazendo isso, que no final você está entediado e frustrado, e você não sabe mais o que fazer. E esse é o paradoxo do hedonismo. Ele diz, se você fizer tudo, no final você descobre
que você continua frustrado. Se você não satisfazer, você fica frustrado. Então alguns epicureus começaram a falar que não há satisfação final naquele estilo de vida. Para equilibrar isso, os estoicos disseram, não, nós temos que controlar nossos apetites. Se a gente quiser ter essa alma, experimentar a adoráquia, né? Eles disseram, você deve ter uma quantidade certa de gula, mas não muito, para não dar aquele efeito. Você satisfaz, mas não chega àquele ponto que diz, olha, comi, bebi, vomitei, não adiantou nada. Passei a noite toda com milhares de mulheres, fizemos todas as depravações possíveis, e agora, para você não ter isso, os estoicos disseram, você tem que equilibrar um pouco de gula, um pouco de bebida e um pouco de sexo, mas não excessivamente, porque já viu que isso não traz aquilo que espera. Você tem que alcançar essa imperturbabilidade da alma de uma outra forma. É por isso que Agostinho, por exemplo, dizia que o homem foi feito para Deus. Enquanto ele não encontrar o seu descanso em Deus, ele não é porque todas as teorias, todas as formas não foram tentadas. E você vê hoje a nossa sociedade está no mesmo lugar, não avançou 1 centímetro. Isso é o máximo da mente humana trabalhando. Nós não estamos falando sobre pessoas idiotas, nós estamos falando sobre os maiores pilares da filosofia. Nós estamos falando sobre os maiores filósofos que já existiram. Só ler Platão cansa a mente, que já pensar o que ele pensou. Entende? São esses, eles chegaram aqui. Chegaram nesse ponto. Então Agostinho está dizendo isso, você nunca vai descobrir o prazer final, até você encontrar no próprio Deus. Então Paulo foi a Atenas, e quando Paulo foi a Atenas, já então tem 600 anos dessa grande filosofia humana, desses grandes pensadores. Quem é o pensador maior do que Aristóteles? Como eu disse, ele é chamado de o filósofo. Quem tem uma obra, toda a obra filosófica da história depois deles é considerada só nota de rodapé para os dois. Como eles não resolveram, veio esse ceticismo, os estoicos e os epicureus, e agora a gente pode voltar a Paulo, depois de olhar para isso tudo. Ele está em Atenas, o centro cultural do mundo antigo. Toda essa história de Sócrates, Platão, aconteceu em Atenas. E Atenas era a capital, na vida de todos esses homens, o centro, né? Por exemplo, Tales, quando a gente começou lá, era de Mileto, mas é dessa cultura. Então, as grandes mentes do mundo antigo tinham dominado essas coisas: medicina, teoria política, filosofia, astronomia, matemática, engenharia, arte. De tal maneira, a cultura grega se desenvolveu, que quando os romanos tomaram, eles é que foram engolidos pela cultura grega. E quando essa cultura desabou, quando o Império Romano ruiu, começou o quê? A Idade das Trevas. O mundo retrocedeu nesses sentidos: político, filosofia, astronomia, matemática, engenharia, arquitetura, arte. E Paulo estava lá. E Atenas tinha se tornado um lugar um pouco diferente. Paulo não está maravilhado com a arquitetura, a arte, política, todas as coisas que tinham fluído desses grandes pensadores. A cidade se tornou uma fábrica de ídolos. E Paulo foi à sinagoga, e ele foi ao ágora, ao mercado. Não é exatamente como a gente pensa no mercado hoje. Não é? Era um lugar onde tudo acontecia. E onde quer que ele fosse, ele pregou Cristo e este crucificado. Paulo conhecia toda essa história que eu falei para vocês, conhecia plenamente Tales, Parmênides, Heráclito, Sócrates, Platão, Aristóteles, os epicureus, os estoicos. E alguns epicureus e estoicos ouviram Paulo falando e levaram Paulo na colina de Marte, no Areópago, porque eles falaram: vamos debater isso, não é? Essas coisas que esse homem está dizendo. E a Bíblia está dizendo que os atenienses eram intoxicados pela ideia da novidade, por aquela nova coisa que ia chegar. Porque é isso, sabe? Eles eram homens sempre buscando a nova teoria psicológica, a nova teoria das coisas, aquilo que ia responder, como hoje.
Então eles estavam sempre assim, as pessoas sempre foram intoxicadas por novidade. Hoje a gente tem internet, televisão, mas algum tempo atrás as pessoas dependiam de jornal. O jornal ainda existe, mas o jornal é uma coisa velha. Porque se você for na banca de manhã comprar o jornal, todas as notícias são velhas. No máximo é de ontem. A verdade é que as coisas mudaram tanto, e a gente quer tanto novidade, que o Jornal Nacional é velho. Porque quando o William Bonner está falando, a gente já sabe de tudo. A gente viu na internet o dia inteiro, tudo aquilo é velho, a gente já viu todas as coisas, está só repetindo. É por isso que está na decadência que esses meios estão, porque ninguém quer comprar revista. A revista é semanal, uma semana é um século para a gente. Aconteceu tanta coisa, nem lembrava mais do que eles estão falando aqui. Caramba, aconteceu isso realmente na semana passada. E os atenienses, não critiquem eles, você vê, nós somos assim. Eles estavam sempre buscando a próxima novidade. Então a gente não quer saber do jornal de manhã, quase ninguém lê mais jornal assim. Que dirá o jornal de 2 dias atrás? Isso é velho, isso não tem nenhum interesse. Então, mesmo os teólogos, infelizmente, são assim. Outro dia eu vi alguém dizendo que alguém perguntou ele da mídia secular assim: você defende, você é um teólogo do retrocesso? E como não existe esse termo, ele falou assim: mas que história é esse teólogo do retrocesso? Aquele repórter estava querendo dizer o seguinte: não, você defende aquelas coisas da Bíblia, né? Você não trouxe, não pegou a cultura atual e misturou, você sabe, tem cristãos que acham que ofende a gente quando nos chamam de conservadores, porque nós estamos ligados naquilo que a palavra de Deus diz, e há teólogos progressistas, que o que eles falam e o que o mundo fala não tem diferença mais nenhuma. Então os filósofos que Paulo encontrou 2000 anos atrás em Atenas, eram tão interessados em ouvir algo novo, como você está hoje. Como você consulta toda hora o celular para saber se aconteceu alguma coisa. Eles tinham essa mesma coisa, essa mesma ânsia. E é por isso que há tantas teorias psicológicas, porque as pessoas estão querendo descobrir outra coisa, sabe? Nada é novo, tudo é só reorganização desses grandes pensadores do passado, que, como eu disse, são admiráveis de muitas formas, no pensamento lógico, no raciocínio, ao olhar as coisas. O problema é que eles só têm aqueles instrumentos que Paulo disse: o olho, o ouvido e o raciocínio. E essas coisas que querem explicar a vida, que dá unicidade a todas as coisas, o movimento, todas essas coisas estão além disso. Então tudo que você tem é o quê? Teorias. Mas logo você viu, Tales trouxe uma teoria, mas Parmênides trouxe algo, e depois você vê que no meio disso o homem consegue ver os problemas, e há umas fagulhas assim de realidade, não é? Como você vê naquilo que Parmênides e Heráclito falaram, e que ficou como algo antagônico, e depois Sócrates, Platão, e depois Aristóteles de maneira mais definitiva. Sócrates diz: não, essas duas coisas não são uma ou outra, são as duas. O que e tudo que for está sendo. Essas duas coisas têm que estar juntas para você entender o todo. E depois Aristóteles dizia: tem que ter um motor que é o motor imóvel, porque senão toda a lógica se esvai. Assim Paulo se aproveitou daquilo que ele tinha visto para falar com eles. Ele disse assim no versículo 22: homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, em algumas versões supersticiosos. A religião nunca é vista na Bíblia, não é? Como algo que faz parte do ápice daquilo de bom do ser humano. O que descreve isso é Romanos 1. Todos os seres humanos levantam suas teorias sobre Deus pensando em si mesmo. E um monte de cristão é exatamente assim. Você vai ouvir claramente um cristão não dizendo assim: como Deus é. Não, o que a Bíblia diz sobre isso? É isso aí, Deus, revelação, inspiração, iluminação. Não é isso que ele diz. Ele diz: eu não posso aceitar um Deus, eu não posso conceber um Deus. Não, é isso, religião é isso. O ser humano, primeiro ele pensa o que é o amor.
Ele decide o que é o amor, então ele decide que Deus tem que ser amado daquele jeito que ele decide. Não é Deus que é o padrão. E isso, uma faculdade dita cristã, depois de um certo tempo, alguém visitando essa faculdade, um departamento lá que era de teologia, tinha se transformado num departamento de religião. Depois a pessoa explicou, lá o reitor, que foi a única maneira de que a universidade, as pessoas pudessem usar os créditos ali em outras universidades. Mas você vê, são duas coisas totalmente diferentes. Porque religião, departamento de religião, está ligado à antropologia, à sociologia. Ou seja, a maneira que o ser humano reage àquilo que ele acha ser divino. É isso que é religião. Teologia é o estudo sobre Deus, é o que Deus é, o que Deus disse, o que Ele revelou. É revelação, inspiração e iluminação. É sobre Deus. Religião é sobre o que o homem, como ele se comporta diante, se ele acha que esse vaso é sagrado, como ele se comporta. Você vê, isso é o estudo da religião. Isso está ligado à antropologia, está ligado ao homem, à sociologia, não a Deus. Mas aquela universidade fez isso, fazendo essa mistura estranha. Então esses homens eram muito religiosos, mas estavam tão distantes de Deus aqui em Atenas, quanto é possível estar. Então Paulo disse, vocês estão cheios de superstição, e vocês estão cheios de religião, e esse é o nível mais baixo, porque Paulo, por exemplo, disse em Romanos 1, não reconhecendo Deus como Deus, e nem dando graças, vocês começaram a criar para si deuses segundo vocês mesmos. Essa é a manifestação da depravação do coração humano. Então ele diz, olha, ele viu a cidade cheia, Atenas cheia de ídolos, é isso, e essa cultura em que Paulo está, que o máximo da mente humana chegou, e ela é exatamente, você vai ver hoje, a sociedade é exatamente como os epicureus achavam prazer, sexo, beber, comer, prazer, vai resolver. Olha como a vida da nossa sociedade, tão ruim quanto a deles, fazendo a mesma coisa. Ou então as pessoas acham que simplesmente se elas regularem um pouco isso, e a mesma insatisfação, há o paradoxo do hedonismo. Se você não satisfaz apetites, você fica frustrado. Se você satisfaz ao máximo, no final você não tem mais o que fazer. Você não consegue pensar numa nova perversão sexual, numa nova maneira. Eu já como, vomito, como. O que eu posso mais fazer? Eu bebo, caio, melhor, bebo. O que eu posso fazer mais? Mas então há o mesmo tédio. Eles chegaram a esse ponto. Eles estavam tão perdidos, não é? Que Paulo diz no versículo 23, que ele viu um altar ao Deus desconhecido. Ou seja, eles não queriam perder, vai que tem um Deus que a gente não está vendo, compreendendo. E Paulo usou isso para falar a respeito de Deus. E dizer que aquilo que eles estavam fazendo com completa ignorância, que ele ia falar sobre as respostas a tudo aquilo que o máximo da mente humana conseguiu chegar como perguntas e confusão. E Paulo vai dizer, Deus não precisa, Ele não é servido por mãos humanas, Ele não precisa de oração, e Ele não precisa de presentes, e Ele não precisa de adoração. Isso às vezes nem alguns cristãos hoje entendem, acham que realmente Deus precisa e podem barganhar com Deus alguma coisa. Paulo diz, na verdade, Ele não precisa de nada. Ele é o Senhor do céu, Ele não mora em templos feitos por mãos humanas, e Ele não é servido por mãos humanas, porque Ele não tem necessidade. Deus não tem potencial. Sabe, como Parmênides diz que o que é. Então, Paulo está dizendo, Deus não tem necessidades. Em seguida, Paulo exortou os filósofos atenienses a buscar Deus, esse Deus verdadeiro, porque Ele quer que eles percebam essa realidade. O 24 diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre a
face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites na sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando e pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, existimos e nos movemos. Existimos, vivemos e nos movemos. Paulo então faz a declaração filosófica mais profunda de qualquer lugar da Bíblia e de todos os tempos, que era o que dominou eles. Versículo 28, nele vivemos, nos movemos e existimos. É como se estivesse gritando, viu Tales de Mileto? Não é a água. Não é a água. A realidade última é encontrada em Deus e somente em Deus, que é o Criador de tudo. Ele é um ser absolutamente puro, viu, Parmênides? É isso mesmo, o que é. Ele é puro. Ele se revelou a Moisés em Êxodo 3:4, dizendo, eu sou o que sou. Antes da pergunta de Parmênides, já tinha a resposta. Parmênides tem que ter o que é, sem potencial, imutável. É por isso que quando Heráclito disse, tudo que for está se transformando, aquilo não estava em oposição. É por isso que Aristóteles diz, o motor imóvel, tem que haver aquilo que é, para que essas coisas tenham sido colocadas em movimento. Paulo está dizendo para eles, ele sozinho é eternamente, só ele é a realidade pura. Qual é o potencial de Deus? Como nós dissemos, Aristóteles, por exemplo, diz, se uma coisa só tem potencial, não é nada, não existe. Mas aquilo que que Parmênides disse, é algo que não tem potencial. Por quê? Porque ter potencial é não ser perfeito. Ou seja, eu estou chutando para o gol, está passando perto. Eu tenho potencial de melhorar. Deus não tem potencial. É por isso que Deus diz, eu sou o que sou. Eu não mudo. Aquilo que Parmênides disse que tinha que existir para que haja um pensamento lógico, para ter colocado todas as coisas em movimento. Por isso Sócrates, Platão e depois Aristóteles deram corpo a isso, com pensamento lógico, mas ficaram lá, sem poder ir avante e adiante. Como Deus pode melhorar? Deus é perfeito. Deus não tem potencial, nós temos potencial. Eu posso ter um potencial de tocar melhor, porque eu não toco. Se eu tocasse perfeitamente, qual era o meu potencial? Não tem potencial, porque potencial é quando você pode melhorar. Deus não tem potencial, Ele é perfeito, é aquilo. Um dia, eu estava jogando sinuca, fiz uma jogada e ficou lá de uma maneira perfeita. Alguém diz assim, essa jogada foi perfeita. Não foi, porque a jogada perfeita é a jogada que não pode ser melhorada. E é óbvio que aquilo ali tinha potencial para melhorar. Deus não tem potencial. Essa era a linguagem que eles usavam, e é a linguagem lógica. Ele é puro, Ele é a realidade final, é a única esperança para encontrar unidade na diversidade neste mundo. Ele é perfeito, Ele é o motor imóvel, não é? E eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano que está se tornando aquilo que Heráclito falou. Eu amanhã não sou igual hoje mesmo. De todas as formas, nós estamos mudando, não só fisicamente. Se você está em Cristo, você está sendo mudado de um grau de glória para outro grau de glória. Mas quem não está em Cristo está se corrompendo pelas concupiscências do engano. Não é só fisicamente, de todas as formas. Então eu ainda tenho potencial para ser realizado. Eu estou mudando, eu estou sofrendo mutações. Essa é a principal característica da criatura. Mutabilidade, nós mudamos. Foi isso que Sócrates falou, como disse para aquelas pessoas que estavam ficando céticas. Não, o problema é que vocês estão pegando Parmênides e jogando contra Heráclito, mas na verdade são as duas coisas. O pensamento lógico diz que tem que haver o que é, e o que for está se tornando, ou seja, só pode ser realidade a partir desse motor imóvel. Mas Deus não muda. Isso significa que meu ser não é encontrado em mim de maneira independente.
Nenhum de nós criou a nós mesmos, porque antes de existir, mesmo o universo ou o Big Bang, não, simplesmente se só existir potencial, não pode acontecer algo. Só potencial é não existência, e aquilo que não existe não pode passar a existir por si mesmo. Então, todos nós somos dependentes de alguma coisa antes de nós, para nos dar conta da nossa própria experiência. Então Paulo diz: nele nós existimos, vivemos e nos movemos. Todo o problema da existência, da vida e do movimento, nele nós existimos, nos movemos. Todo esse cansaço de séculos, onde nós podemos encontrar o poder da vida? Não na água, Tales. Pode ser encontrado em Deus, o único que traz algo do nada, e Ele traz vida da morte. Por isso Paulo estava pregando sobre ressurreição, e por isso Paulo estava tratando os atenienses, tratando com os atenienses sobre Jesus, sobre a cruz. Ele estava falando com eles sobre a resposta final à vida, que é encontrada não só em Deus, mas em seu Filho. Então, quando se trata de movimento, o universo não pode se mover sem o poder providencial de Deus. Aquela resposta de Carl Sagan é porque ele sabe que a sua resposta, se ele desse, ia negar aquilo que ele queria afirmar, ia negar os próprios postulados da ciência. Quando alguém pergunta, mas o que causou aquela singularidade perfeita que estava lá eternamente, que explodiu, qual foi a causa? Ele diz: não, isso é um mistério. Ele, como se a gente devia perguntar, não, eu vou ter que responder, mas ele não quer responder. A resposta destrói suas ideias, as ideias que ele quer firmar. Então a única coisa ilosoística, no sentido último, é Deus. Como propôs Aristóteles, um motor imóvel. Nosso poder de nos mover é secundário, porque ele não vem de nós mesmos. Nós não temos nenhum poder causal primário. O poder causal primário é Deus. Porque Paulo diz: nele existimos, nos movemos e respiramos. Essa é a origem. Então a Bíblia nos dá as respostas definitivas. Sobretudo, você vê, todo esse pensamento causa coisas importantes naquilo que ele pode tocar, naquilo que é físico simplesmente. Nossa tecnologia, então nós desenvolvemos um monte de coisas que nos dá comodidade, mas nada que nos mudou da sociedade que Paulo viveu, ou que Tales viveu, ou que Parmênides viveu, ou que Sócrates viveu. Lutava com as mesmas coisas, com a mesma infelicidade. Os epicureus achando que iam resolver o problema do drama da alma humana, da depressão, da ansiedade, do medo, com comida, com prazer, sexo, só para chegar ao paradoxo do hedonismo. E você olha para a sociedade de hoje, não está 1 centímetro na frente, nem em pensamento, porque o máximo é desenvolver ideias baseadas no que esses grandes pensadores. Então Paulo chega. Você vê, Paulo, quando chegou para essas grandes, aquilo que estava impressionando os coríntios, que não tinha resposta nenhuma, aqueles milhares de teorias que eles achavam que podiam colocar, Paulo diz: vocês não precisam disso. Quando Paulo esteve ele mesmo diante dos filósofos, o que Paulo disse aos coríntios, ele reafirmou, ele mostrou o conhecimento. É por isso que ele diz, como os seus próprios poetas disseram: olha, vocês não discutiram o movimento, a existência, a vida. Então é isso, as perguntas fundamentais e persistentes que têm assolado a busca do pensamento teórico, desde que houve pessoas que pensaram seriamente. Nós nunca iremos encontrar uma explicação para o ser, para a vida, para o movimento, para os problemas, os dramas da alma, psicológicos. Nós vamos achar que vamos elaborar teorias, porque ficamos infelizes, deprimidos, entediados. Os epicureus acharam que era uma coisa, depois eles descobriram que havia um paradoxo naquilo que eles acharam. Os estoicos tentaram encontrar de outra forma. Então Paulo, de maneira devastadora, fala para a cultura que mais produziu grandes pensadores, e diz assim: mas Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, ele chamou tudo isso que eu falei para vocês de tempos da ignorância.
Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, esses 600 anos, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. O que Paulo está dizendo aos coríntios é: deixem de lado a sabedoria humana como a ideia de que algo na alma, no ser, naquilo que é central na vida, que possa vir da mente humana. Olhem para toda a filosofia, tudo que ela produziu. Olhem para as melhores mentes, homens que merecem o nosso aplauso pelo esforço mental, a sua capacidade de pensar. Olhe como isso não chegou a lugar nenhum. Agora nós somos bombardeados por centenas de teorias baseadas nessas teorias, mas teorias. Cada nova pessoa pensa: eu vou ter que botar um pensamento novo aqui, eu vou ter que... Os epicureus chegaram a esse ponto, mas eu vou ter que falar uma coisa mais ou menos do que eles falaram, um pouquinho diferente, e uma nova teoria. E os cristãos pensam: olha, isso aí, se juntar com o evangelho, vai ser uma bênção. O humanismo secular vai nos ajudar muito. Ele está no mesmo lugar que estava quando Paulo estava aqui, estava no mesmo lugar 600 anos antes com Tales de Mileto. Esses são os melhores homens que nós produzimos. E a sociedade era tão horrível quanto a nossa. O pecado reinou tanto quanto reinou agora, e a infelicidade, a desgraça humana do interior, do coração do homem, da mente do homem, escravizada por suas paixões, era a mesma, e nada vai mudar. E é isso que Paulo diz. Infelizmente não é isso que nós estamos dizendo para a nossa geração, e nós nem estamos debatendo com os homens mais sábios da nossa época. Nós perdemos e não temos um argumento bíblico para os pensamentos mais pífios e ridículos da nossa cultura. Paulo podia dizer, a parte do texto que eu pulei, por causa do tempo, cadê o texto grande aqui? Que os seus próprios poetas, pensadores, gastaram as suas mentes para pensar a respeito disso, porque vivemos, nos movemos, existimos. Ele diz assim no versículo 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então, é trágico o que aconteceu com os coríntios. Eles acharam que tudo isso que nós estamos vendo poderia de alguma maneira complementar as escrituras. Paulo está dizendo: ela é suficiente para a alma, suficiente para tudo aquilo que todos os dramas do coração humano, todo o sentido da existência, e ela não contraria a lógica. É quando você quer tem primeiro uma paixão, e depois você quer teorizar com a paixão, é que você tem. Mesmo os grandes pensadores como Aristóteles tinham que dizer: olha, o único sentido, Sócrates, por exemplo, para ter um sentido lógico, é que você tem que ter o que é, e você tem que ser o que está sendo, e esse tem que ser consequência desse. É a única explicação do movimento, da existência, da unidade, da diversidade do universo. Sócrates tinha que dizer, Aristóteles tinha que dizer, tem que ter um motor imóvel, como Parmênides chamou de que o que é. É por isso que eu falei que a declaração de Parmênides inicialmente parece uma coisa ridícula, mas é uma das maiores declarações de um filósofo no mundo. Mas é óbvio que se você tivesse ido antes para Êxodo, muitos anos antes dele, você teria visto Deus dizer: eu sou o que sou. Você já teria o que Paulo está dizendo para esses filósofos aqui. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a palavra de Deus é suficiente, a sabedoria humana só funciona e só consegue produzir coisas no mundo físico, iPad, remédio, porque nós criamos ferramentas no mundo físico, e nós olhamos coisas, com essas ferramentas nós conseguimos olhar para mais da nossa galáxia, ou ferramentas que conseguem a gente olhar para as células do nosso corpo, e nós podemos estudar isso que é físico e produzir remédios que melhoram a dor de cabeça, mas nós não vamos achar a adoráquia, sabe? Não vamos achar. Tudo além disso
Não muda, não muda. Nós estamos no mesmo estágio moral, no mesmo estado decadente da sociedade daqueles homens. E nenhum pensamento novo, nenhuma nova teoria, nem é nova. É só uma reorganização dessas grandes mentes. Pode acrescentar nada. Isso, quando você acredita nisso, você perdeu o fato de que é excludente. Essa ignorância sobre isso sempre traz ignorância, nunca luz, traz sempre trevas. E os coríntios não entenderam isso, da suficiência, e Paulo está dizendo para eles exatamente isso. Você não precisa da sabedoria humana, você precisa da palavra de Deus, para tudo que diz respeito à alma, o coração, os dramas humanos, e tudo aquilo que é necessário para a compreensão final. Você precisa da palavra de Deus. E nós devemos exaltar a Deus, como Paulo descreve aqui para eles, o Criador do céu, a fonte do ser, o sustentador da vida, aquele no qual nós nos movemos, existimos. E agradecer a Deus por Ele revelar a nós a sua palavra, e em sua revelação nos mostrar a palavra viva que é Cristo. Paulo disse, essa é a nossa mensagem para o mundo, e nós, todos os dramas da nossa alma, nós não pegamos algo do que os epicureus achavam sobre com máximo de prazer, ou os estoicos equilibrar os prazeres. Não! Nós sabemos que nossa alma só vai descansar quando encontrar a razão pela qual ela foi feita. É por isso que há o paradoxo que eles experimentaram, os epicureus. Então nós temos que dizer, tua palavra é a verdade. Nós temos que orar sempre como Cristo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há nada fora daquilo que nós falamos que você possa encontrar na sabedoria do mundo, que vai acrescentar ou vai melhorar, sempre causa danos sem fim. Por isso Paulo escreveu para eles. E agora, enquanto nós estudamos a palavra de Deus, nós agradecemos a Deus, nós encontramos a palavra viva, a palavra em carne, através da sua justa obediência, nós temos paz com Deus. Então você vê que quando Paulo chegou diante deles, Paulo mostra todas as respostas ao máximo que a mente humana produziu, que não mudou nada, está na palavra. Por que então vocês, coríntios, estão buscando na sabedoria humana algo, quando eles chegaram ao esgotamento? Então ele diz, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Nós temos que levantar hoje como Paulo, mas grande parte da nossa geração são os coríntios. Eles acreditam realmente que há algo na sabedoria do mundo, no humanismo secular, que pode ser juntado ao Evangelho. Essas pessoas perderam o Evangelho da forma mais trágica que alguém pode perder a verdade. Vamos ficar de pé, vamos orar. A palavra de Deus é suficiente. É isso que nesses 3 domingos nós vimos, e é isso que nós vamos ver enquanto estivermos aqui como igreja no mundo. A palavra infinita de Deus, revelando a sabedoria de Deus a nós. Vou chamar os irmãos, vou chamar Paulinho para orar por nós. Perigos sem fim e tentações terei que enfrentar aqui, mas Cristo venceu, seguro estou, pois Cristo hoje vive em mim. Correntes não me prendem mais, meu Deus, meu Rei, me libertou, em mim fluiu graça sem fim, e
imenso amor eu encontrei, correntes